de mim. Meu cordial feliz sábado a todos vocês, sejam bem-vindos. Temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus e antes de ouvir uma mensagem especial como essa que foi cantada aqui, que tem a letra Deus cuida de mim. Tem um verso da Bíblia que sempre me acompanha na jornada com essa ênfase, que é o Salmo 40, verso 17. Você talvez bem conheça. Lá, Davi, ele diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor é o meu libertador, não se detenha, ó Deus meu. Então não importa as lutas, as dificuldades que passamos, Deus cuida de nós e da nossa família. Amém? Pega a Bíblia e vamos orar. Pega a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Senhor, poderoso e eterno Pai, obrigado por nos permitir, nesta manhã sabática, nos reunirmos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor nos dirija, de modo que sejamos alimentados, acordados e preparados para o céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não posso deixar de saudar os nossos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. É sempre bom ter vocês aqui. Nós estudaremos hoje Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia lá. Romanos capítulo 12. Leremos os versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, os desafios que nós vivemos na fé cristã, eles não são exclusivos da nossa época. Os primeiros cristãos também enfrentavam desafios tremendos na sociedade que eles estavam inseridos. De acordo com os historiadores, Roma era uma espécie de capital do mundo, exibindo imponentes edifícios públicos, mansões residenciais que contrastavam com as casas desconformes que a grande maioria das pessoas viviam. Havia teatros nas quais artistas atraíam multidões. A corrida pelas posses materiais em Roma era frenética. O cidadão romano, ele tinha direitos e tratamentos diferenciados dos outros. Com foro privilegiado, teriam um julgamento oficial caso fossem envolvidos em algum crime. Em caso de condenação, lhes era vedada a morte por crucifixão. Quanto aos padrões morais, irmãos, casos de imoralidade sexual eram comuns. Nesse sentido, o próprio Nero, imperador, se envolveu em crimes extremamente vis. Por outro lado, ali naquele contexto, floresceu uma comunidade cristã. E Paulo se preocupava com ela. E ele então escreve a epístola aos romanos. Ele não escreve apenas uma carta, uma epístola, ou seja, um documento oficial
pautado, com ordem, e ele envia a Romanos. Paulo, quando escreve Romanos, provavelmente ele está em Corinto. E é interessante que Paulo deixa claro na epístola de Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém está longe demais que não possa ser alcançado pelo Evangelho apresentado nas Escrituras. Romanos foi a base para a reforma protestante. Lembra de Martinho Lutero? O que motivou Lutero a iniciar uma reforma dos seus pensamentos, das suas convicções e daquilo que ele ensinava na igreja? Foi a leitura de Romanos. Tendo falado então de justificação pela fé, dos capítulos 1 até o capítulo 11, agora Paulo ele vai discorrer sobre o estilo de vida resultante da ação desse evangelho na vida de quem aceita. E assim então, nós chegamos ao capítulo 12 do livro de Romanos. E aqui os versos 1 e 2, nós separamos em 3 perguntas. Primeira, o que oferecer? Segundo, o que evitar? E terceiro, o que alcançar? Então, primeira coisa, agora que eu entendi a questão teórica da verdade, da justificação pela fé, uma vez que Paulo apresentou que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, ok? Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Uma vez que entendemos a salvação pela graça, por meio da fé, como agora viver esta fé? Como viver o cristianismo? E então Paulo agora vai trabalhar as questões práticas, talvez poderia dizer não éticas, mas morais, do Evangelho eterno. E a primeira coisa que ele aborda é o que nós temos que oferecer. Ele começa o verso 1 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos. E é interessante a colocação que Paulo faz aqui, porque rogar é a palavra que aparece como paracaléu. Ela é muito parecida com paracletos, é dela que vem a expressão paracletos, consolador. Mas paracaléu significa advertir, chamar atenção, pontuar alguma coisa que, se você não prestou atenção até agora, você tem que estar atento. Rogo-vos, pois, irmãos, chamo a atenção de vocês agora. Vocês já entenderam a teoria, mas agora vamos para a prática, porque falar é muito fácil. Viver é o nosso calo, é a nossa luta constante e diária. Rogo-vos, pois, irmãos, ficais atento agora, chamo a vossa atenção, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, como que, gente? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, então, o que devemos oferecer a Deus? Paulo coloca aqui que devemos fazer uma dedicação física ao Senhor. E é mais do que ser um sacrifício morto, ok? É um sacrifício vivo. Pelo menos com a morte o sacrifício termina, em vida, porém ele continua. Esta é a ideia do texto. Por que sacrifício vivo? É porque agora eu vou experimentar uma vida ao lado de Cristo, renunciando a mim mesmo e colocando em prática os princípios da fé. Então é um sacrifício contínuo do eu, do meu querer, da minha vontade, para aplicar a vontade de Deus. Quando fala de sacrifício, irmãos, é uma maneira de ampliar a ideia da metáfora
para apresentar uma vida de sacrifício como uma experiência contínua na vida do cristão. Agora a pergunta: por que dedicar o corpo a Deus e viver uma experiência de sacrifício contínua? E Paulo vai dizer, aí no início do verso: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. E ele vai apresentar essa frase, misericórdia de Deus, 10 vezes em Romanos. Esse é o motivo. Por que temos que ser um sacrifício vivo, contínuo, nos sacrificando para fazer a vontade de Deus? Por quê? Porque Deus estendeu sobre nós a sua misericórdia. Porque experimentamos a misericórdia de Deus que Paulo pontua 10 vezes em Romanos. Irmãos, a única coisa que salva uma raça humana perdida, mas arrependida pelo pecado, é a misericórdia de Deus. E a palavra misericórdia aqui é oikitirmos, compaixão, piedade. E o resultado então de entregarmos como sacrifício vivo e constante a Deus, qual é o resultado? O texto diz aqui que Deus então se agrada quando oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo e racionalmente. E a palavra lógicos aparece aqui. Você entendeu a verdade e agora, mesmo sabendo que você vai passar por provações, por lutas, para viver a justificação pela fé, para viver os princípios que você aprendeu na palavra, mesmo assim, racionalmente, você se entrega, você aceita, você dá passos na direção da verdade, e interrompe o caminho do erro na sua vida. Então nós chegamos no verso 2, que diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, como aparece em algumas traduções. Já já vamos terminar de ler esse verso, mas eu quero contar para você a história da rainha Vitória da Inglaterra. Ela tinha várias filhas, e as filhas tinham uma vida bem parecida com as outras meninas da época. Elas iam à escola, elas frequentavam os lugares públicos, e as filhas dessa rainha, ao contemplar a atitude e a prática das outras meninas, um dia chegou no palácio, elas chegaram assim, eufóricas, encantadas com tudo que estavam enxergando lá fora, e falaram alto com a mãe: mãe, nós queremos aquelas roupas, nós queremos aqueles chapéus, nós queremos ser parecidas com a moda que elas estão praticando. E então a rainha interrompeu as moças e disse para elas assim: vocês são filhas de rainha, e as filhas da rainha, elas não seguem a moda, elas ditam a moda. E esse é um bom exemplo para os cristãos. Vivemos em uma sociedade, mas nós não pertencemos a esta sociedade. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Devemos estabelecer padrões de comportamento em vez de nos escravizarmos às imposições da sociedade. É verdade que somos minoria, mas eu preciso lembrar a você que uma pitada de sal é suficiente para temperar toda a comida. Quando Israel entrou em contato com as nações pagãs, gradativamente se adaptou aos costumes daquelas nações. E é o que Paulo diz aqui: não permita ser moldado pelo contexto da sua época. Em vez de influenciá-las, Israel foi influenciado por elas. E o resultado, irmãos, foi desastroso, tanto para a sua vida espiritual,
quanto para a prosperidade temporal. O mesmo ocorreu com as igrejas da Ásia. Quando você lê o Apocalipse, você vai ver que o mundanismo que as contaminou provocou ruínas. Sardes, João diz, parece viver, mas está morta. Laodiceia, João diz, ela é morna. Por quê? Porque de alguma forma permitiu ser moldada pelo contexto cultural da sua época. Alguns cristãos imaginam que terão mais influência sobre o mundo se descerem ao seu nível. E o pastor Alessandro Miranda, esses dias, pregou aqui na igreja, falando sobre a santidade e o conceito de pós-modernidade, ou pós-modernidade, como você queira chamar. E qual é a dificuldade que nós temos com esses conceitos pós-modernos? É que eles cortam o pilar, um dos pilares da santidade bíblica. Porque a santidade bíblica tem dois pilares. Primeiro, espiritualidade. Segundo pilar, é a ética, é a moral, é a vida, é a apresentação da verdade pela maneira como nós nos comportamos. Então, o conceito pós-moderno pode ser bonito, atraente, mas ele corta o pilar da ética. Não existe absoluto moral, tudo é relativo. O pluralismo está aí, ninguém tem a verdade. Cada um tem a verdade que acha que é verdade. Isso é pluralismo. Outro dia, conversando com um colega pastor, ele disse assim, rapaz, eu fiz um sermão na igreja e apresentei na Bíblia e na profecia que a igreja adventista é a igreja remanescente, é a igreja de Deus, levantada pelo Senhor para dar a última mensagem ao mundo, e que não há outra. E ele disse, você não tem ideia do que eu ouvi dos irmãos. Os irmãos me chamaram de fundamentalista, os irmãos me chamaram de exclusivista, os irmãos estão permeados na sua mente com o pluralismo. Mas isso não é um conceito bíblico e nem divino. As verdades de Deus, elas são fundamentais e claras, não relativas. E nós vamos tomar cuidado com isso. Veja, quando nós imaginamos que nós teremos mais influência no mundo por descermos ao nível deles, isto é um grande engano. Se queremos ensinar as crianças a escrever corretamente, nós não podemos pegar um caderno ou um livro cheio de incorreções ortográficas e gramaticais e dar para a criança, porque ela nunca vai aprender a escrever direito, baseado em uma coisa rabiscado, tudo errado, que não tem padrão, que não tem norma. Se nós queremos ensinar o povo, precisamos ensinar pelo padrão e pela norma da palavra de Deus, e pelo espírito de profecia, e pelos regulamentos da igreja adventista do sétimo dia, coluna e baluarte da verdade nesta terra. O mundo nunca se tornou melhor através de ideias inferiores. Os deuses do paganismo não elevaram a humanidade. De igual modo, não é o cristão meia tigela que influenciará positivamente aqueles que o cercam, mas é o que possui ideias elevadas e, com a ajuda de Deus, vive à altura da sua profissão de fé. Paulo, como grande evangelista, e hoje nós temos aí alguns pensamentos dicotomizados quando nós falamos de evangelismo.
Porque quando alguém é muito evangelista, não é teólogo. Quando alguém é muito teólogo, esse não tem veia evangelística. E isto é um problema, porque o ideal de Deus é que nós sejamos tanto conhecedores da verdade, como pregadores pujantes dessa verdade, evangelistas. E quem era Paulo? Paulo unia as duas coisas. Paulo era um erudita, um poliglota, era fariseu. Ele estava para assumir como sumo sacerdote, novo, um rapaz jovem, estudioso da palavra, e Deus o alcança, e agora esse grande teólogo da época, estudante das Escrituras, se torna um pujante evangelista, a ponto de ser apedrejado por pregar em praças públicas, perseguido, chicoteado, ser náufrago, sofrer. E ele chega lá em Gálatas, no final da carta que ele faz a Gálatas, ele diz assim: ninguém me inquiete, porque estava uma briga quanto à questão da circuncisão. Ele diz: ninguém me inquiete, ninguém venha encher minhas paciências, porque eu carrego no corpo as marcas de Jesus. Eu entendi a mensagem de modo claro, mas eu também estou vivendo, estou colocando em prática. E por isso eu carrego as minhas marcas, disse Paulo. Paulo, como grande evangelista, ele tem um texto bíblico, irmãos, que é usado demais, muitas vezes contra as regras, quanto contra os regulamentos da igreja, até mesmo no afã de pregar o evangelho. As pessoas usam o texto que Paulo diz assim: para com os judeus fiz com o judeu, a fim de ganhar os judeus. O que se fez, e também fiz fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. 1 Coríntios 9, verso 20 a 22. Irmãos, isso não significa que ele era uma espécie de camaleão, que muda de cor conforme o ambiente, não, mas que tinha versatilidade para adaptar tanto sua mensagem como seu comportamento às várias classes de pessoas, quando isso não envolvia condescendência com os princípios, ou quebra de princípios. Paulo era versátil, sim. Conformado? Não. E Deus está nos chamando, não a sermos conformados. Deus está nos chamando a sermos santificados. Quando nós lemos Levítico 11, 45 e 1 Pedro 1, 16, a mensagem de Deus é: sede santos, porque eu sou santo. E Pedro vai replicar isso no Novo Testamento, ou seja, o ideal de Deus para a igreja é lutarmos e corrermos atrás da santidade bíblica, que compõe de dois elementos: espiritualidade e ética. Uma vida que condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu ensino, ou com aquilo que eu creio. Seria essa a colocação. Quando nós lemos Levítico 18, 3 e 4, diz: não faça segundo as obras do mundo. Ezequiel 11, 12, não faça segundo as nações. Mateus 6, verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles. Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este século. Agora, pastor, se nós não podemos nos conformar, o que é que nós temos que fazer então? Ou permitir que Deus faça em nós? O texto continua, verso 2: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então aparece aqui
o ideal de Deus para nós. Qual é? Se não é conformar, é sermos transformados. E essa palavra aqui que aparece é metamorfo. Morfo vem de morfe. E no grego você tem duas palavras para imagem. Você tem esquemati e você tem morfe. Esquemati é uma imagem superficial. Morfe é todas as características e a essência do verdadeiro. Então agora, Paulo está dizendo, olha, nós não devemos nos conformar, nós devemos ser transformados, metamorfo, a essência de algo verdadeiro, de um padrão verdadeiro, não é superfície. E é interessante, irmãos, que esta palavra metamorfo, ela vai aparecer em outros 2 episódios. Marca aí Romanos 12 e vai comigo lá em Mateus, no capítulo 17. Mateus, no capítulo 17. O verso 2 agora, Mateus 17, verso 2. Diz assim: e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Para um pouquinho. Aqui nós temos a palavra metamorfo, na transfiguração de Cristo. E foi transfigurado, metamorfo. Ou seja, ele deixou irradiar e aparecer a sua essência de verdade. Ele estava como 100% homem, mas agora a divindade vai realçar e vai tomar conta, não deixando nenhum milímetro para a humanidade. Metamorfo. A essência do ser divino agora aparece em Jesus. Ele é transfigurado, ele é transformado. Outro texto para nós, 2 Coríntios 3. Abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 18. Abra a palavra de Deus aí. 2 Coríntios 3, verso 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos metamorfo, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que interessante. Agora a palavra metamorfo, ela aparece, não em um momento lá da transfiguração de Cristo, mas agora como um processo na vida do cristão. Deus vai trabalhando conosco para nos tornarmos a essência de algo. Presta atenção nisso. E quem faz essa obra, a Bíblia indica que é o Espírito Santo. Então Deus, Espírito Santo, está fazendo a última obra na terra, e esta obra é de nos conduzir ao metamorfo, a essa transformação da essência. E aí talvez você pergunte, pastor, mas essência de quem? Essência do quê? Que essência é esta? Então eu preciso ler mais textos da Bíblia com você. Romanos 8, abra a Bíblia lá. Volta em Romanos.
Romanos 8, verso 29. O Espírito Santo está fazendo uma obra, nos conduzindo ao metamorfo, a essa transformação da essência. Mas essência de quê? De quem? Diz Romanos 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito para uma transformação conforme a imagem do Filho de Deus. E esse texto aqui é passado, nós fomos predestinados, antes mesmo de você nascer, Deus predestinou você para ser conforme a imagem de Jesus. Eu não vou voltar ao texto para ler novamente o que você já leu em 2 Coríntios, mas lembra o que o texto diz? Ao contemplarmos, somos transformados, metamorfo de glória em glória. Ao contemplarmos o quê? A imagem de Jesus, o ideal de Deus para nós. E quando contemplamos a Cristo, o Espírito Santo trabalhando em nós, veja a divindade unida para nos salvar, para nos redimir, para nos mudar. Gente, metamorfo, quando eu falo de essência, tem a ver com caráter. A única coisa que você vai levar para o céu desta terra é teu caráter. Só que o teu caráter tem que ser semelhante ao quem? Ao de Jesus. E essa é a luta de Deus para nos transformar. Deus o Pai, Deus o Filho, o Espírito Santo fazendo a obra em nós, para nos levar a essa completa transformação. E Ele predestinou-nos para isso. Quando chegamos em 1 João, capítulo 3, 1 João, abra a Bíblia lá, capítulo 3. Verso 2, capítulo 3 de 1 João, e o verso 2, olha que interessante. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele o é. Gente, nós conhecemos ou estamos lutando para ter a teoria da verdade. Mas a nossa grande luta é para colocar a verdade em prática. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Aqui você tem a Bíblia falando do passado, do presente e do futuro, sobre o ideal de Deus para o ser humano, que Paulo apresenta no capítulo 12. O metamorfo, a transformação do caráter, da essência. E alguém pode estar me ouvindo aqui agora e dizer, pastor, isso é loucura, caráter não se muda. Bem, Deus é poderoso e não há impossível para Ele. E eu conheço pessoas que eram plenamente mau caráteres e hoje são pais de família honestos e que não machucam a vida de ninguém. Porque Deus fez uma obra e não há nada impossível para Ele. Ele pode mudar, e eu creio piamente nisso, até mesmo o caráter de uma pessoa. E Deus está trabalhando com isso, gente, porque você tem a teoria, mas você precisa colocar em prática. Isso é uma luta tremenda para mim, para você, para todos nós. É claro que nós não queremos nos conformar com o mundo, mas nós vivemos no mundo. Nós interagimos com as pessoas mundanas. Nós muitas vezes aceitamos práticas mundanas dentro do nosso próprio lar. Tamanha influência
do contexto social que nós vivemos. E agora vem então o desafio. Como é que Jesus vai voltar e vai encontrar seres transformados, metamorfo aqui, se o Espírito Santo fizer uma obra em nós? Agora tem a parte de Deus e tem a sua parte, tem a minha parte. Qual é a nossa parte? Se afastar daquilo que é pagão, daquilo que é mundano, das influências que nos corrompem. E quando estiver com eles, ser a pitada de sal, que dá sabor a todo o alimento. Parar a podridão, aonde você está, porque você é o sal. Esse é o desafio, mas o ideal de Deus é nos levar nesse processo. Ele nos predestinou, agora para ser conforme a imagem de Jesus. Agora nós somos transformados de glória em glória, contemplando o Filho. Então quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você assistir os cultos da igreja, se alimentar da palavra, quanto mais você falar de Jesus para as pessoas, mais você vai contemplar a Cristo, e de glória em glória, você vai sendo transformado, metamorfo. Deus está mexendo em um lugar que para o homem é impossível mudar, o caráter. Deus está mexendo ali, e corrigindo os maus traços que você e eu herdamos, muitas vezes de uma infância que caminhamos, e que quando lembramos, choramos. E sabe quem chora? É aquela criança ferida, machucada, oprimida. É ela que está chorando. E Deus então está trabalhando em nós, e é todo esse processo, para chegarmos a ser conforme a imagem dEle, ao contemplar o face a face, quando Ele vir nas nuvens do céu. E aí, irmãos, nós temos aqui algumas implicações. Primeira implicação, o sofrimento. Para que esse processo aconteça em nós de transformação, nós vamos sofrer. Você vai enfrentar situações difíceis. E essas situações não são para lhe matar, acabar com a tua vida. Pelo contrário, é para que você tenha as suas arestas cortadas, tiradas. E esteja melhor preparado para o céu. E cada dificuldade que você vive e transpassa, consegue passar por ela, você sai mais fortalecido, mais forte e melhor preparado para o céu. E não existe, gente, prova que Deus permita que nós não possamos passar por ela. Deus diz em Corinto que Ele não dá uma prova além das nossas forças. No entanto, Ele nos permite e Ele nos concede o quê? Um escape. Você está num processo, Deus está cortando você, Deus está tirando as arestas, a ponto de você ser lapidado e ser colocado, como diz o maior discurso de Cristo, de Ellen G. White, como coluna no santuário de Deus. Deus está fazendo essa obra, e Ele quer concluir. Paulo vai dizer em Filipenses, olha lá, abra a Bíblia comigo. Filipenses, abra a palavra de Deus, no capítulo 1. No verso 6, olha que interessante. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra de salvação, de transformação na sua vida. Você não está aqui hoje por acaso, ou você acha que é acaso? Não existe acaso. O que existe é providência. Eu não estou aqui por acaso. Nós não estamos aqui simplesmente porque achamos a igreja do Marco bonita, falamos, vamos assistir o culto na igreja do Marco. Não.
em tudo Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E todas as coisas devem coadunar para que o plano de Deus se realize na sua vida. E qual é o plano de Deus? Metamorfo. Transformação do caráter, a semelhança de Jesus, para então experimentarmos, como diz em Romanos 12, qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, por que nós somos muitas vezes tão falhos na proclamação do Evangelho? Ellen G. White tem um texto, irmãos, quando ela fala de missão, que me deixa assim, extremamente preocupado com a condição minha e a condição da igreja. Porque ela diz assim, se formos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, levaríamos centenas de pessoas a Cristo, ao invés de conduzir apenas uma. Então a prática está errada nossa. Não é que nós vamos tolerar e abrir para o mundo, mas nós precisamos melhorar a nossa prática. E eu me incluo nisso, todos nós. Nós precisamos ajudar de alguma forma esse processo de metamorfo em nossa vida. Nós precisamos dar os passos na direção de Deus, entendendo que temos traços de caráter forte, sim. Muitas vezes redio contra a vontade de Deus, e nós vamos nos submeter ao Espírito Santo, e dizer, Senhor, faça em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. O desejo de Deus, volta lá em Romanos 12 para a gente terminar. Romanos 12. O desejo de Deus então, qual é, pastor? O desejo de Deus é que você pense no conteúdo apresentado da verdade à sua vida. E agora tome a decisão de viver a fé. Tendo a certeza que sofrimento, que dores, que dificuldades virão, mas não para acabar com você, mas para serem molas propulsoras, para lançar você, para alcançar lugares mais altos, para servir mais e melhor a Deus nesta terra. E assim, viver a pregação do Evangelho, sendo transformado de glória em glória, a imagem do seu Filho. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu poderia falar muita coisa agora sobre essa transformação da mente, mas meu horário terminou, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está você disposto a pedir que o Espírito Santo continue fazendo essa obra de transformação na sua vida? Sim ou não? Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe. Provai e vede. História de hoje, no meio do tremor. Minha família e eu somos missionários na Croácia, através da AFM Sudamérica, uma agência que visa a plantação de igrejas adventistas do sétimo dia entre grupos de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. No dia 2 de março de 2020, nossa filhinha Elis nasceu em Zagreb. Estávamos no campo missionário há apenas 5 meses. Se ter uma filha, a primeira filha no Brasil, já é desafiador, imagine você estar no campo missionário sem falar o idioma e sem ter nenhum membro da sua família lá. A gente achava que isso era difícil, porque a gente não sabia o que estava por vir. Era dia 22 de março, domingo, por volta das 6h30 da manhã. Um forte terremoto, o maior aqui nos últimos 100 anos, sacudiu nossa cidade.
levando grande parte da população para as ruas após a regulamentação do distanciamento social ter sido implementado, como primeiros esforços para conter a pandemia do novo coronavírus. O terremoto causou danos generalizados por toda a capital. Foi dramático ver mães vestidas com camisolas e abraçando seus bebês recém-nascidos do lado de fora em temperaturas congelantes, depois que uma maternidade danificada foi evacuada. Muitos edifícios da capital racharam e as paredes e telhados foram danificados. As ruas estavam cheias de destroços. A gente estava no 7º andar e não sabíamos se a estrutura do prédio suportaria. A gente não sabia para onde ir, o que fazer, o que levar. A gente simplesmente não tinha resposta para essas perguntas. Convidei minha esposa para uma breve oração assim que eu me lembrei das palavras de Paulo em Romanos 14:8. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que tremenda paz sentimos! E eu vi a Liz nos braços de sua mãe. Ela estava dormindo completamente calma, apesar do coronavírus e do terremoto. É que ela não sabia exatamente o que estava acontecendo ao redor dela. Às vezes, ficamos obcecados por querer controlar e entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a pergunta é, realmente a gente entende os planos de Deus nas nossas vidas? Deus tem o universo nas mãos dele. A gente precisa aprender a confiar nos planos de Deus. O coronavírus e aquele terremoto vieram mostrar-nos a fragilidade das fundações humanas. Coisas grandes, como um terremoto, e pequenas coisas, como um vírus, podem nos afetar de várias maneiras. E por meio disso, Deus está mostrando como somos pequenos e como é inútil confiar em nossas próprias forças. Então, vamos confiar e contar com o cuidado de Deus e nos sentir bem, mesmo que tudo não esteja tão bem. Eu realmente não sei como você está, mas o meu desejo é que possamos confiar cada vez mais nos planos de Deus, apesar de tudo ao nosso redor. Oremos e apoiemos financeiramente o trabalho dos missionários ao redor do mundo. As nossas ofertas voluntárias têm feito a diferença na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente.